Peraí que tem que virar, né? Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é boa tarde. Boa tarde, né? Tô vendo aí que tem algumas pessoas que já entraram. A Mari. Várias. Edilane entrando aí. Que coisa boa, gente. Vai mandando aviãozinho aí pro pessoal, para mais pessoas entrarem, pra gente conversar sobre essa nossa aventura até esse momento. Carlos Maia entrou, a Raquel. Que maravilha, gente. Nós ficamos assim muito emocionados. Nós estamos num lugar muito lindo aqui, na casa de um amigo dos nossos filhos do Brasil. E nós viemos visitá-lo e ele disponibilizou esse lugar lindo para a gente entrar. A Lívia entrou, Larissa, Marcela Maldi, sejam todos bem-vindos, né? E nós vamos aguardar uns minutinhos para as pessoas entrarem, para depois a gente começar o nosso bate-papo aqui. Que alegria, Thelma, Vitor Maldi. Que coisa boa, gente. Saudade de todo mundo. Sabia que já vai fazer 4 meses, gente, que nós estamos nessa caminhada. Saímos de Goiânia dia 1º de março e hoje já são 22 de junho e nós estamos aqui, firmes no propósito para chegar ao Alasca. Oh, quem mais? Vinícius. Bem-vindos aí. Esses dias a gente teve bastante seguidores, a gente está super feliz com isso, né? Muitas pessoas daqui mesmo dos Estados Unidos, de onde a gente passou. A gente vai encontrando as pessoas nos estacionamentos e eles vão falando com os outros e vão entrando, né, para o Instagram. Então a gente quer dar as boas-vindas também para essas pessoas que começaram agora a viajar conosco, né? E nós estamos esforçando, viu, gente? Oh, vocês não sabem a dificuldade, né? Depois de essa idade, fazer tudo isso, né? Aprender tanta coisa nova, sair da sala de aula, direto para esse mundão, tentando passar um pouco do que a gente está vivendo aqui. Tá fácil não, viu, gente? Mas nós estamos esforçando. Juju, querida, acabou de entrar. Hoje nós tivemos com uma grande amiga da Juju na cidade de Worcester. Um nome difícil de falar. Lígia Marquezine entrou também. Que maravilha, gente. Muito bom. Nós já estamos aí, quantos minutinhos, bem? 6 minutos. 6 minutos, vamos aguardar até mais 4 minutinhos. E aí, Thelma, é o Luiz, nós estamos aqui na casa do Luiz. Muito top, Juju, Deus te abençoe. A Bela entrou também, Isabela, né? Worcester. William, querido, saudades, né? Muito bom. Então nós vamos dar mais um tempinho para a gente poder começar a responder as perguntas que a gente já recebeu. E vocês podem também, né, ir colocando as perguntas na caixinha, porque durante a conversa a gente vai respondendo, né? E eu quero dizer já para vocês da nossa alegria de partilhar aquilo que a gente já aprendeu. Nós sabemos, já tem uma seguidora nossa que se inspirou na gente e vai começar, né, também já, né, tá tentando arrumar um motorhome para fazer alguma coisa parecida com o que nós estamos fazendo. Então, a nossa responsabilidade é grande, né, porque a gente sabe que a gente inspira outras pessoas. E eu quero dizer que a gente tem maior alegria do mundo. Lu Ferri entrou, Onir, que maravilha! E a gente quer dizer que nós temos a maior alegria de partilhar aquilo que a gente sabe. Tanto o que a gente sabe em relação ao que a gente já aprendeu da viagem, quanto o que a gente sabe em relação à vida no motorhome, né? Outras pessoas que têm esse sonho, que querem montar um motorhome,
eu vou dizer, não desistam, porque é muito bom. Né? E o Marquinhos sabe muita coisa, então eu estou empenhando a minha palavra, mas ele vai... Sei muita coisa, Sabe muita coisa, ele sabe, ele é meio modesto, sabe? Mas ele sabe muita coisa. Ele aprendeu, ele estudou muita coisa, então assim, a gente pode ajudar muito as pessoas que desejam, que têm esse sonho de também ter um motorhome. Então, agora está com quantos minutinhos? 10 aí? Nós vamos 8 então... minutinhos. 8 ainda? Onde está o que eu Tá. vi no mandaram aqui? É isso? Aqui para trás. Então a gente vai dando mais um tempinho e vamos agradecendo aí, a Vanessa entrou também. A gente vai agradecendo a participação, agradecendo a força, né? Porque a gente fica muito feliz com os comentários, com as manifestações de carinho que vocês têm para conosco, né? Então, assim, é um sonho nosso que a gente está partilhando com vocês, mas a gente tem também essa contrapartida que é o carinho que a gente recebe. Então esse carinho nos motiva, nos alegra e a gente vai tocando para frente. A Leia entrou, a Tânia, que maravilha, obrigada aí pela presença. Igor, da estética automotiva, que beleza. O Igor, eu acho que nós encontramos com o pai dele, né, do Igor. O pai dele chegando em Nova York. Eu acho que foi isso, gente, Ele cada história. emparelhou, pediu para baixar o vidro e fomos conversando. Parando o trânsito em Nova York e conversando. Conversando, foi muito top. Não é isso, Igor? Me fala aí se é você mesmo. Eu acho que sim, tenho quase certeza. E esses dias a gente postou a nossa alegria também de mais de 10 mil visualizações do nosso primeiro vídeo, aquele da montagem do motorhome. A alegria nossa de 2.500 seguidores, agora a gente está com mais. Então, isso tudo nos motiva e nos enche de alegria, né? E eu já vou aproveitar para abrir o coração. Psy, querido, entrou também. Ah, não, a Psy. A Giovana, minha sobrinha, entrou. Heloísa, minha irmãzinha querida, beijo, entrou também. Então eu quero dizer para vocês dessa alegria que a gente está tendo com tudo isso que a gente está vivendo aqui. E as pessoas que a gente conhece, hoje mesmo nós estivemos com um casal, uma família querida que nós não conhecíamos, tivemos o prazer de conhecer, participamos da missa junto. Então, assim, pelo caminho a gente vai tendo essas receptividades, esse carinho, e isso realmente deixa a gente com o coração quentinho, feliz da vida, e é isso aí. Então nós vamos começar a responder algumas perguntas. Lucas Varela entrou também, bem-vindos, né? O Ico Maldi, beijinho, Ico. E nós vamos lá começar a responder. Tem uma pergunta, Marquinhos é meu assistente de produção aqui, né? Qual foi o lugar mais surpreendente que vocês visitaram até agora? Gente, eu vou falar a minha versão e depois o Marquinhos fala dele. Porque, olha, nós já passamos por tantos lugares lindos que é difícil realmente a gente descrever. Eu tenho dito o seguinte, cada lugar tem a sua beleza. Então é difícil a gente falar qual que foi o mais bonito, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tinha ficado encantado, deslumbrado com Washington. Os museus, os passeios, uma coisa esplendorosa. Aí ontem, nós passamos, anteontem, né? A gente foi numa cidadezinha que é Newport. E é outra maravilha. Então, assim, é difícil falar isso. Qual foi a mais bonita? Falando um pouco lá da América Central, lá na Guatemala, nós passamos por uma cidadezinha antiga, a primeira capital da Guatemala, que chama Antígua. A cidade é a coisa mais linda, né? Toda de paralelepípedo, uma coisa linda. Então, assim, é difícil responder essa pergunta, porque, como eu disse, né, cada lugar tem a sua beleza, tem a sua particularidade, então eu não arrisco dizer qual é a mais bonita, não. A doutora Ângela falou, é mesmo, e ela está acompanhando sempre a gente, uma alegria enorme, não é?
Como está o para-brisa da van? Uma pergunta aqui, como está o para-brisa da van? Então, gente, o para-brisas da van, vocês sabem, quem está nos acompanhando, nós ficamos uns 20 dias em Orlando, preocupados com essa questão do para-brisas, e porque realmente a gente não tem como fazer a troca desse para-brisa aqui. A gente não achou, nem nos Estados Unidos e Canadá não tem, no México também não tem, e a gente pensou até em importar do Brasil, nós pensamos de voltar no México para tentar arrumar o para-brisa, ou vou colocar outro, mas essas possibilidades, elas acabaram caindo por terra. Por quê? Porque no México nós não tivemos nenhuma resposta de que teríamos o para-brisa lá, então não adiantava a gente viajar para lá. Tentamos ver a questão da importação do para-brisa. Por ser de vidro, uma carga que é passível de quebrar, trincar e tudo mais. Então o transporte é caríssimo. Até meu irmão olhou pra gente, achamos um de 8 mil e ele achou um de 4 mil para despachar. Só o transporte. Só o transporte. E mesmo assim, realmente é um problema sério, porque pode danificar. Então as empresas têm esse receio. Teve um outro seguidor nosso que nos ajudou e falou de transportar como mudança. Ele nos ajudou muito, ele conversou bastante, a gente tentou muito essa via também. Não foi possível, porque não tem nenhuma mudança que vem do Brasil para cá, né? No caso, era até acho que para Nova York, não tem como, e porque não tinha mudança, e aí a gente desistiu. Então, qual foi a alternativa nossa até o momento? O Marquinhos comprou aquela colinha, colocou a colinha lá com um adesivinho, e o trincado, ele não expandiu. Então a gente está dessa forma hoje. O trincado continua enorme, aí mais ou menos uns 60 centímetros ou mais, e ele sai de um lado e vai para o outro também. Então é algo bastante grande, né? E nós não conseguimos então resolver. Então o que acalmou o nosso coração? Porque nós ficamos extremamente angustiados com isso. Nós conversamos, mandamos mensagem para um casal de motorhome também, a Bruna e o Pedro, e eles nos responderam que a polícia aqui não olha isso, essa questão do trincado, que a gente tinha medo de multa e tudo mais, então eles não costumam olhar. E ela nos disse que aconteceu com eles esse trincado também, e que nós estamos sujeitos a outros trincados. Então eles falaram, olha, o melhor é vocês seguirem desse jeito, o nosso vidro não vai despencar, porque ele tem a película lá de insufilme. Então a gente está seguindo dessa forma, e ficamos mais aliviados com essa fala deles, que para nós foi muito importante. Então nós estamos seguindo desse jeito. O Ricardo Toledo, deixa eu ver aqui, muito querido, casal fantástico, como ser humano, parabéns pela iniciativa dessa grande aventura. Estou acompanhando vocês desde o começo, estou curtindo muito. Obrigado, Toledo, muito querido, é a Laura, né? E o Benjamin. A gente fica super feliz com esse carinho de vocês. E é isso, né? Então, em relação ao para-brisa, esse é um problema que nós tivemos e ainda estamos com ele, mas tudo bem. A outra pergunta, qual o maior perrengue em relação à língua? Gente do céu, eu não falo inglês, o Marquinho também não fala, mas ele é super desinibido. Ele não tem qualquer problema. É o Toledo de Passos, desculpa, Toledo. É o Toledo de Passos. É porque nós temos 2 Toledo, Ricardo Toledo. Um é de Passos, o outro é de Goiânia, que é o pai do Benjamin e marido da Laura. Toledo de Passos. Um abraço grande, obrigado por estar acompanhando a gente aí. Valeu aí a dica. Gente, estar ao vivo é assim, né? Não tem jeito, a gente dá umas ratinhas mesmo. Vocês vão perdoando aí, vocês vão desculpando. Então, em relação à barreira da língua, nós temos utilizado o Google Tradutor. Nosso telefone é o Samsung, ele tem um sistema de intérprete que funciona, né? A gente fala e a pessoa lê no idioma, no caso em inglês, ele fala em inglês e a gente lê de cá em português. Então isso tem nos ajudado bastante, e então não está sendo perrengue, porque a gente tem essa muleta, diríamos assim, para nos auxiliar. E tem o Marquinhos, que é muito destemido e não é vergonhoso, e ele vai fazendo esse meio de campo aí, dá tudo certo.
Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu acho que eu não respondi. Vai dar certo com para-brisa? Vai sim. Estou acompanhando desde o início. Perrengue em relação à língua, eu já respondi. A Ângela falou, é difícil mesmo, ok. Bom vê-los, temos várias curiosidades. Uma delas é sobre os seguros, seguro saúde e do carro. Vocês têm seguros? A Thelma perguntou. Olha só, nós temos o seguro saúde. A gente fez o seguro saúde, tanto eu quanto o Marquinhos. Mas o seguro do carro, abaixa um pouquinho deles. Então, o seguro do carro é muito difícil fazer um seguro porque não funciona, né, bem? Expliquei não é que melhor. não funciona. Aqui nos Estados Unidos tem um seguro, chama o Gringo, me parece que faz, mas é muito complicado. Já até falei com alguns brasileiros que trabalham com seguro aqui e não fazem, é difícil fazer seguro para carro estrangeiro. Principalmente se ficar há pouco tempo. Eles fazem no mínimo para 1 ano. Eu queria fazer para 6 meses, por exemplo, não fazia. Seguro para o carro. Né? Seguro para o carro. Uhum. Então, nós não temos o seguro do carro. Algumas pessoas até falaram, aciona o seguro. Então, nós não temos o seguro do carro, porque né, tem essa dificuldade de não servir para todos os países. Né? Não servir para todos os países. Então, a gente fica com essa limitação aí. Bem, o que entrou aqui foi o Toledo de Passos. Fala um oi para ele. Fala, oi, Toledo. O Ricardo Toledo está aqui. Tá. Deixa eu contar uma coisa para vocês alguém perguntou, ó, qual modelo de veículo você aconselha para fazer no motorhome? Essa pergunta é muito boa, porque, olha só, quando nós compramos a nossa van, a gente nunca pensou, assim, na verdade, o sonho de ir para o Alasca, ele foi posterior. A gente sonhou pequeno primeiro, depois é que a gente foi ampliando os horizontes. Então, a gente nunca pensou nisso, que a Renault não tem nos Estados Unidos e nem no Canadá. A gente não pensou. Então, hoje, com a nossa experiência, eu diria que um carro bom para montar um motorhome é aquele que tem em vários países. Como é o caso da Sprinter. Da Sprinter. Até era o nosso sonho. A Fiat também funciona bem aqui, Ducato. Porque eu estava conversando até com um brasileiro, a van da Ram, da Dodge Ram, é a mesma Ducato, certo? Que tem no Brasil. Então isso é uma coisa que é importante, ver a marca do carro para ver essa questão de reposição de peças. Isso é uma coisa importante. Uma outra que tem por aqui também é a Transit, né, Bem? A Ford Transit a gente já viu em vários lugares. Então, se for montar um motorhome, presta atenção nessas questões aí, isso é importante, né? Se quiserem fazer uma esticada maior como a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Aqui, tá. O William está perguntando sobre a geladeira duplex. Essa geladeira duplex que nós compramos sem vê-la fisicamente. O congelador dela é bom, mas a parte de geladeira é pequeno demais. Então, assim, nosso problema acabou continuando. Nós estamos usando a cooler. Usando a cooler e a geladeira. Usando a cooler como geladeira e a outra... Então, é uma coisa também que a gente não conseguiu prever. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual foi a melhor e a pior estrada que vocês passaram, Bem? A do Equador? A estrada não, é a Cordilheira dos Andes, né? Que é uma estrada perigosa e alguns trechos de trânsito intenso. Você anda primeira, segunda o tempo todo, porque não tem como andar, é muito caminhão e curvas perigosas, mas a estrada é até razoável, não é que tem buraco, essas coisas. Isso não. Alguns locais deslizamento de terra, pedra, né? E isso eu quero falar, no Equador realmente foi um problema sério, né? Essas questões dos deslizamentos. A gente chegou a mostrar aqui, né? As pessoas que estão desde o início vão se lembrar, porque eu já postei, e as que estão chegando agora a gente pode contar. Então, o que acontece? Tinha deslizamento que cobria quase a pista inteira, a metade de uma pista, né? Então tem as duas, né? A metade de uma pista estava tomada por escombros, né? Dos deslizamentos lá, melhor dizendo.
Então, eu particularmente fiquei com muito medo, porque eles eram sistemáticos, frequentes. Então foi uma coisa bastante perigosa. A Marcela pergunta qual o maior desafio que enfrentaram até agora? Qual será? Primeiro foi da Argentina, da Bolívia, encontrar diesel, né? Levamos um susto grande. Porque a gente não estava acompanhando a economia lá da Bolívia e a gente não sabia da falta de combustível. Então foi o primeiro perrengue, foi um estresse, porque a gente precisava continuar e não tinha o diesel, até que a gente usou o diesel, o S500 mesmo, porque a nossa era só o S10, né? Aí S10. Aí então não tinha o S50 lá e estava com dificuldade até para arrumar o diesel comum, que é o S50. Então aí a gente, depois de muito conversar, de muito sofrer com isso, a gente resolveu colocar na nossa van o diesel comum e ele funciona normal. Então essa é uma dica também que a gente dá. Por isso que eu falo, quem for fazer viagem de motorhome, se precisar de alguma coisa, pode perguntar, porque aquilo que a gente passou de dificuldade, a gente já quer ajudar as pessoas que têm intenção de fazer isso. Porque para nós foi um sofrimento enorme. A gente achava que se colocasse o diesel comum na nossa van, que ela ia parar, que ia dar uma pane total. E nós ficamos em pânico. A conversa da Renault é essa, né? Falaram desse jeito. Não, nós cogitamos na época, gente, colocar o carro em cima de um caminhão, né, bem? E voltar para Corumbá. Fazer outra rota. Então, esse foi um grande pesadelo naqueles dias. Depois, a gente teve outros perrengues pequenos, que a gente já mostrou, mas que nem foram tão grandes. E agora, ultimamente, uma outra coisa que nos perturbou, assim, tirou nossa paz um pouquinho, aqui nos Estados Unidos, a questão dos pedágios. O que acontece? Aqui é tudo por câmera, né, bem? Não tem o sistema existe alguns pedágios de cabine. O que nós passamos até hoje nós só passamos, todo eletrônico, é só câmera. E aí, o que acontece? E a gente colocou no GPS para não passar por rodovias pedagiadas, exatamente porque nós não temos o sistema de cobrança deles aqui. E aí, mesmo assim, a gente passou em várias rodovias pedagiadas, e a gente ficou preocupado, como é que nós vamos fazer, porque falam que por semana a coisa dobra, o valor dobra do pedágio, e nós ficamos angustiados com isso. Aí, de novo, eu fiz a consulta aos motorhomeiros já experientes, e agora a gente falou com o casal, como é que é o nome? Marcando Território, Rodrigo e Giovana. Então aí a Giovana foi super gracinha, já entrou logo e já falou com a gente. Então o que eles nos disseram? Que eles já foram até o Alasca e agora eles estão no Brasil, terminaram a passagem deles por aqui. E eles não... Eu perguntei se tinha uma tag para colocar e tal, ela falou que não tem como colocar tag, porque a nossa placa não é daqui, é carro estrangeiro. E ela falou que eles fizeram toda a viagem, só pagaram os pedágios que tinha a cabine, né? Igual no Brasil, aí a gente tem que pagar, claro. Mas os demais, que são só por câmera, eles não pagaram nenhum e não tiveram nenhuma cobrança. Então isso também nos tranquilizou, porque a gente tentou muito, né? Consultamos os brasileiros de Port Chester, o pessoal deu maior apoio pra gente, conversou, procuraram saber. Depois a Isabela também aqui da cidade de Worcester também nos ajudou pra caramba. O Luiz daqui de Leominster, né? Que nós estamos na casa dele agora, nos ajudou demais. Todo mundo tentando nos ajudar a resolver essa questão dos pedágios. Mas a gente não conseguiu e aí nós tivemos essa fala dos outros motorhomeiros que de uma certa forma acalmou a gente um pouco. Então nós estamos seguindo viagem sem estar com a tag daqui. O que mais? Trem de vó, Rita, Lali, todo mundo aí, Pri, que maravilha. Qual o maior trecho que fizeram na estrada? Indicam fazer pequenos trechos ou andar mais quilômetros? Olha,
a gente não tem uma média de quilometragem. Não tem. Igual aqui, por exemplo, nos Estados Unidos nós estamos mais devagar. Então chega na cidade, fica, procura conhecer um pouco. Mas mesmo assim ainda estamos rodando muito. Mas porque nós queremos chegar em Toronto e organizar o carro, tirar a geladeira estragada para deixar na casa do Rodrigo e organizar, que está uma bagunça danada. Nós compramos 2 patinetes, estamos carregando lá dentro a cooler também, então ocupa muito espaço. Então durante o dia põe algumas coisas em cima da cama, que estava na garagem, e à noite tira da cama, põe no sofá para poder dormir. Tá uma doideira. Então... Mas, gente, nada disso tira a nossa alegria de estar viajando, sabe? Eu acho que o espírito e a vontade de viajar é muito grande e é muito prazeroso. Então, isso são detalhes que não tiram o brilho da nossa viagem em nada. Então, assim, a gente não fica fazendo viagens muito longas. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: andar de motorhome, o importante não é o destino, é a viagem, é o percurso, né? Então, por isso a gente para num parque, a gente para numa cidade, a gente curte aquilo ali, depois pega o carro de novo, vai para outro lugar. Então, é esse prazer que realmente faz a diferença. Nós não temos tempo marcado para estar aqui ou estar ali, né? Então, a gente vai construindo o nosso percurso, no nosso tempo, na calma e na paz, e é isso que faz toda a diferença e toda a beleza da nossa viagem. Que as pessoas costumam me perguntar assim: mas você não está com saudade da sua casa? Você não está cansada? Gente, não. Não que eu não gostasse da minha casa. Eu amo a minha casa. Mas nesse momento ela está nas mãos de outra pessoa, ela está alugadinha lá em Goiânia. Mas a gente está desfrutando demais o que nós estamos conhecendo de pessoas e de lugares. Isso é realmente surreal, como os jovens falam aí. E é uma maravilha. Deixa eu ver o que mais, bem perguntinhas. Aqui sobre o transporte de Cartagena para o Panamá. Nós começamos a conversar com a Ana Cortes desde final de dezembro. Então é uma coisa que vinha assim, aí arrumava um carro que dava para atravessar com a gente, aí depois a pessoa desistia. Aí por isso ficamos 12 dias lá em Cartagena, até aparecer 2 motos para atravessar com a gente. Aí apareceu as 2 motos, atravessamos de boa. Então, em Cartagena, assim, também foi um momento meio que de angústia, né? Bem, porque a gente não arrumava outro carro para dividir o container, então a gente ficou meio apreensivo. Mas aí, logo em seguida, já deu certo. E Cartagena é lindo, então a nossa estadia lá foi maravilhosa. Depois, a gente esperou um tempo também no Panamá, né? A gente esperou um tempo. Então, e também o Panamá é maravilhoso, então, assim, top, sabe? Cada país com a sua originalidade, com a sua beleza. E realmente a gente está curtindo pra caramba. O que mais? Olha, Gilbertinho, tudo bem, amor? Vamos aí, a Alana. Vocês têm uma média de preço que estão gastando por mês? Sim. Olha, não temos ainda, porque a nossa despesa está meio bagunçada. Vira e mexe, adquirimos 2 baterias de lítio, né? Para trocar as nossas antigas, que eram de 2021. A geladeira, outro inversor, porque a geladeira e a airfryer que nós compramos é 110, o meu inversor é só 220, compramos um inversor para funcionar 110, e então depois tive que trocar a bateria do carro também. Que essa não estava no programa de jeito nenhum. Não, já estava sendo esperado. No meu não estava não. Porque já tinha vencido, ela já estava com 2 anos e pouco de uso. Então, isso aí, mas eu acredito, nós vamos gastar, assim, em torno de 1.500 a 2.000 dólares. 2.000 dólares, assim, despesas de combustível, alimentação, e basicamente é isso que a gente faz. O nosso estilo de viagem, ele não é uma viagem, por exemplo, eu já comentei outras vezes, que a gente fica explorando gastronomia, não. A gente faz as nossas refeições normalmente no motorhome,
E a gente não fica em camping porque a gente tem energia, tem água, tem tudo. Por falar em água, hoje o Luiz deu água pra gente. Ah, esse é um problema que eu vou contar para vocês, um problema da água. Aqui nos Estados Unidos, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade com água. Aqui nos Estados Unidos não, aqui de Newport para cá. De Newport para cá. Porque antes tinha algumas áreas de descanso que tinha água, parques que tinha água, postos de gasolina que tinha água. Hoje mesmo saindo de Worcester, parei num posto para abastecer e tinha uma torneira, só que eu fui lá, estava quebrada a torneira, não tinha. Aí viemos e o Luiz arrumou água pra gente. Então, assim, de gastos, a gente está estimando uns $2.000 por mês com esses gastos, né, de alimentação, de combustível e a nossa vida no motorhome. Até aqui, com o despacho do carro, nós já gastamos uns R$50 mil, assim, bem a grosso modo falando, né? Porque, como o Marquinhos falou, nós adquirimos algumas coisas que a gente precisava. O patinete que a gente comprou, que foi assim, maravilhoso. Já era algo que a gente queria, né? Por quê? Porque o motorhome é muito grande, eu tenho dito assim. Não é que é muito grande, bem, ele é uma van. Só que às vezes tem algum local que você não pode entrar com a van. Exato, acontece isso. E outra, você vai estacionar próximo de um ponto turístico. O estacionamento de rua é caro, às vezes nem pode estacionar. Nem pode, E os estacionamentos particulares são caríssimos também. Então, para você estacionar longe e vir a pé ou de ônibus, alguma coisa, você perde muito tempo. E o patinete, nessa hora, ajuda demais, né? Porque é rápido. Então, isso foi realmente algo que foi muito importante para nós. Como eu comentei, né? Lá em Washington, a gente deixou o nosso carro num lugar e fez todos os passeios utilizando o patinete. Lá em Newport, a mesma coisa, né? Tem um setor lindo lá de mansões, que eu até coloquei ontem, e que não pode estacionar. Então a gente deixou o motorhome e a gente foi de patinete. E de patinete você pode ir até... O Luiz estava falando, tem lojas que aceitam a gente entrar de patinete. Aceita levar o patinete. Na mão, segurando. Ou leva na mão, ou leva empurrando, pode levar. Então, assim, foi fantástico, né? Então, nós fizemos a aquisição dessas coisas e isso, então, acabou aumentando um pouquinho a nossa conta. Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo. A gente não gasta tanto dinheiro. A gente está gastando até menos do que a gente gastava em casa, para te falar bem verdade. O Renato Bino está perguntando, é o da Isabela, perguntando como é que planejamos financeiramente essa viagem, se está dentro do planejado. Apesar de que é o Marquinhos que é das contas, mas eu vou comentar um pouquinho. Assim, o planejamento financeiro, eu fico mais atenta a ele. Então, a gente fez um planejamento financeiro, sim, a gente tem uma reserva de dinheiro que a gente deixou, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, os imprevistos e tudo mais, a gente teve que fazer isso mesmo. Mas até o momento nada fugiu do que a gente previu. Tá tudo, graças a Deus, está tudo dentro da previsão. E nós alugamos um apartamento, então a despesa nossa no Brasil é muito pequena. Exato. Então, isso é uma coisa importante de falar. Então a gente só paga o telefone no Brasil, né? E aqui o Ades perguntando sobre a Starlink está funcionando 100%. Funciona 100%. Ela às vezes falha quando você, conforme a posição que o carro está, né? Às vezes ela perde um pouco o satélite, o sinal fica mais lento. Ou então quando passa em rodovia sombreada, túnel, né? Aí perde, mas logo volta o sinal bom e funciona muito bem. E a internet da Claro está funcionando aqui também. Ótimo. Funciona bem. Já tem 4 meses que a gente está fora e a internet da Claro está perfeita. Nós estamos usando as duas. Então a gente tem Starlink e tem internet da Claro. Mais aqui perguntas? O Danjo Carvalho. É a Ângela. Ângela. Durante quantos anos vocês começaram a planejar essa viagem? Fala, bem. Não, essa viagem, mesmo antes de ter o motorhome.
e nós fomos em Machu Picchu, encontramos um casal de brasileiros que estava lá de carro. O senhor tinha 74 anos na época, isso foi em 2018, me parece, né? 2018, e no dia seguinte ele estava saindo para o Alasca. E ele já tinha vindo 2 vezes de moto, e dessa vez estava com a esposa, eles estavam de carro. Aí conversamos, falamos sobre a travessia e tal, e ficamos. Depois vi outro casal brasileiro, já aposentados, de Santa Catarina, que estava num Land Rover, com barraca de teto. Ele já tinha ido no Alasca, já estava de volta em Miami e tal. E aí nós falamos, nós estamos muito mole, dá pra gente fazer isso. Então, e aí assim, começamos a fazer pensando numa barraca de teto, depois mudamos o plano para motorhome. Mas assim, ó, então essa ideia de motorhome, ela já me era cara, né? Eu já ficava muito feliz de pensar nisso com a minha amiga Kátia, que ela já viajava de motorhomes há muitos anos atrás. Quando a gente era criancinha ainda. Só que ela tinha um ônibus, que era uma casa. E meus olhos brilhavam de ouvir a Kátia contar as histórias do motorhome. E teve um outro professor da PUC também, o Antônio Henrique, que tinha também um ônibus que ele viajava com a família. Então essas coisas já ficavam na minha cabeça. Só que a gente não achava que isso era possível. Apesar de encantar com a ideia, eu achava que aquilo nunca seria possível. Então isso ficou adormecido durante muito tempo. Muito acima das nossas possibilidades. Muito acima. Aí em 2018 teve esse episódio que o Marquinhos contou, e aí a gente começou a pensar, a falar. E outra coisa, nós temos 3 filhos, acho que a maioria sabe, e eu disse, né, que eu não queria ter meu ninho vazio. Então, eu deixei meu ninho vazio, eu não fiquei com ele vazio. Então eu saí e deixei o ninho vazio. Porque é muito quando os filhos casam, essa solidão do início, ela é terrível, né? Para quem já vivenciou isso, vai saber o que eu estou falando. Então, esse momento é um momento de resgatar eu e o Marquinhos de novo, lá do começo, né? Então, a gente está super feliz. Eu tinha visto uma pergunta que é uma pergunta sobre a convivência 24 horas nesse espaço, porque são 7 metros quadrados. E eu quero dizer para vocês que realmente ela é possível e não é sofrida, né, bem? Não é. Não é sofrida. Então, a gente está super feliz, né? E além disso, nós temos toda a segurança e o aparato dos nossos filhos, a nora e o genro, que nos auxilia o tempo inteiro. Então eu falo que nós temos uma retaguarda maravilhosa. Isso eu estou falando dos diretos, fora os sobrinhos, as irmãs, que estão sempre nos apoiando e nos ajudando. E dos amigos, com certeza. Então isso faz com que a gente, nesse momento, possa estar inteiros vivendo essa experiência. Então eu não canso de dizer que a gente sabe que nós estamos tendo um presente valioso de Deus. Né? A gente pediu muito, rezou muito e a gente está recebendo isso, né? E é uma coisa maravilhosa. E que assim, quem tem o sonho, não deixem de realizar, porque é maravilhoso. Tá bom, gente? Não deixe. Se tiver uma fagulhinha de sonho, vai em busca dele, vai atrás dele, porque vale a pena todo o tempo. Experimenta, um abraço, faz muito tempo, né, rapaz? A Dona Irã, a Dona Irã que vai fazer uma viagem de motorhome agora na Europa, né, Dona Irã? Aqui é mais tranquilo, porque é muito espaçoso. Na Europa já complica um pouco o motorhome, viu? Porque tem muitas limitações para entrar nas cidades históricas, ruas muito estreitas, estradas estreitas, né? Falar em estrada, gente, nós entramos numa cidadezinha, eu não lembro qual o país que foi, não me lembro o país, mas a gente entrou e nós entramos e a rua era estreita, a calçada extremamente alta e a gente tinha que voltar porque estava tendo um casamento. Não, primeiro não tinha jeito de a gente virar. Não tinha jeito. Precisava virar, não dá para virar, porque a calçada muito alta e estreita a rua. E a van, roda traseira, né, o eixo mais distante, não dava. E depois pegamos uma rua, quando eu ia virar para o lado de uma praça, eu pensei que era uma rua sem fim, uma rua sem saída, e não era. Aí eu fomos direto. Aí tinha uma noiva numa carruagem,
E aí não tinha jeito, a noiva tinha que vir de encontro a gente. Aí o pessoal ajudou, parou o trânsito, o senhor falou, não, lá na praça você pode virar à direita. Aí que voltamos de ré, ajudar a fazer a manobra na rua estreitinha lá, e viramos e saímos para vir embora. Aí nisso a Debrinha surta, né? Vocês imaginam, né? Eu quase descabelo, eu fico doida com isso, sabe? Então, por isso que eu achei bom o patinete, porque agora a gente deixa o motorhome na área mais tranquila e vai de patinete, aí os problemas acabam. O William pergunta a média de preço para ver na estrada, no motorhome. Olha, William, aqui o diesel, agora começou a encarecer o diesel. Quando entramos nos Estados Unidos, estava em torno de 2,70, 2,80 o galão de diesel. O galão é 3,78 litros. Agora aqui hoje nós já abastecemos 24. A 3,99 o galão. Eu sei que tem local na Califórnia mesmo, eu já vi que era quase $6 o galão. Mas o carro está fazendo uma média de 9, 9,5, por aí. E aí também isso depende do que você vai fazer, né, gente? Porque, igual eu tô falando, se a gente for para muitos passeios pagos, aqui a gente está tendo sorte, em Washington nós não gastamos nem um centavo, a gente falou, tudo gratuito. Então depende muito dos passeios que se vai fazer, do que se vai comer, se vai para o restaurante todo dia, se vai fazer refeição no motorhome. Então, o que você vai gastar depende da forma como você quer viver, certo? Tem jeito de viajar e gastar menos e tem jeito de gastar um montão de dinheiro. Então, esse planejamento, né, essa conversa prévia no casal ou na família, quem for fazer, tem que ter. Então, a gente tem que ter meio que limite, viu, gente? Por exemplo, então vai ser tantos dólares para passeio, tantos dólares para comida, tantos dólares para como é que fala? Para combustível. Você tem que fazer essa gestão aí. Mas dá para gastar menos ou mais, depende do que você quer. Então, às vezes, por exemplo, pega algumas cidades que cidades próximas e dá para passear muito, igual o último tanque de combustível, nós abastecemos, foi ter uns 5, 6 dias já. Abastecemos em Nova York. Abastecemos em Nova York e só hoje que nós fizemos. Abastecemos um pouquinho, porque com esperança de pegar mais baixo. Por exemplo, tem um passeio não, que a gente queria fazer no vulcão, né? No vulcão Del Fuego, na Guatemala. Lá em Antigua. Era um passeio que era $200 por pessoa. Entendeu? Você tinha uma caminhada de umas 2 horas subindo e depois, à tardezinha, mais 2 horas de subida. E a gente estava até animado a fazer. A Débora estava muito animada. Eu falei, bem, nós nem calçada apropriada não temos. A gente ia de tênis. Ia passar em muita terra solta de vulcão. E outra, e não tinha certeza que ia dar para ver porque ele está em atividade. Esse é um vulcão que está em atividade. Mas como estava muita fumaça, provavelmente não ia ver. Eu falei, vamos abandonar isso aí, gastar esse dinheiro e sofrer com essa caminhada. E às vezes não vê nada. Mas assim, isso foi só adiado, porque na volta da Guatemala nós vamos dar um jeito de ir lá naquele vulcão. Então é isso que eu estou dizendo. Então tem coisas que são bastante Luiz aqui, que nos caras, recebeu, é um prazer. Não. Chega aqui, Luiz. Luiz, brasileiro, querido, lá de Goiânia, gente. ó. Tá joia? Fala aí um pouquinho, Luiz. Tá numa mansão aqui. Oh, Deus abençoe. Gente, vou receber vocês de Goiânia aqui, né? Sempre bom. Super fofo, Luiz. Fez um café da tarde delicioso para nós e ainda cedeu esse espaço lindíssimo aqui pra gente fazer nossa live. Olha só, é isso que eu falo, gente. É tanta coisa boa que a gente recebe. Na viagem, né? Toda. Não, todo lugar que você passar vai ter gente ajudando. Tem. Principalmente a gente que é brasileiro, né? Ai, não. Todo lugar chega tem um coração enorme. Ixi, bom todo demais. Lugar tem brasileiro. Fica à vontade aí. Tá, obrigadão, Luiz. Muito bom. Aqui sobre o patinete, a gente estaciona o carro na rua, o motorhome na rua, ou então em estacionamento, supermercado, estacionamento muito grande, tipo Walmart, Home Depot, e aí sai no patinete embora. Gente, eu quero falar uma coisa. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu preciso falar. Nós estamos encantados realmente com os Estados Unidos. A gente já conhecia, já esteve várias vezes, mas a gente conhecia os Estados Unidos só dos pontos turísticos.
Miolim de Nova York, Orlando, e Miami, era isso que a gente conhecia. E hoje nós estamos conhecendo um país nas suas entranhas. A gente está indo nas cidadezinhas, a gente está conversando com brasileiros que estão vivendo aqui. E o que a gente vê é um país que realmente é maravilhoso. Porque tudo é em prol do ser humano, do cidadão, os cuidados. Gente, com patinete, eu largo o patinete destrancado. Ou às vezes a gente tranca só com às vezes eu passo, porque o meu tem um cabinho de aço. Então, às vezes, eu passo o cabinho de aço no dela. Aí, se quiser levar, tem que levar os dois, né? Então, assim, mas a gente deixa, fica lá 2 horas, passeando, sozinho na rua. Volta, tá tudo lá. Então, assim, isso não tem preço, gente. É uma segurança, é uma paz que eu preciso enaltecer. Realmente vale muito a pena. A gente está bastante consternado com as pessoas que estão vivendo aqui numa situação não regular, que a gente está vendo o sofrimento deles, mas realmente é um país que a gente tem que tirar o chapéu. A autonomia do patinete. Fala sim, que é 25 milhas, não sei se chega a isso não. 25 milhas 25 são milhas quilômetros? É 1,6 quilômetro por milha, né? Vai dar uns 35 quilômetros mais ou menos. E outra coisa, a gente sempre está comprando as nossas coisas, eu já falei aqui, pelo Marketplace. Eu não estou ganhando nada por isso, viu, gente? Mas é muito bom, porque a gente vai lá no Marketplace, a gente acha as coisas. Nossos patinetes eram 0. E a gente compra, né, com um preço acessível, mais baixo do que está na loja. E é uma maravilha. Então, assim, a gente comprou a cooler assim, comprou os patinetes assim, né, bem? Então, a gente super recomenda. Pelo menos aqui funciona legal. No Brasil é mais coisa usada, né? Mas tem coisa nova no Brasil também no Marketplace do Facebook. O Ciel tá pedindo para você mandar um beijo para ele. Cadê o Ciel? Oi, Vicky! E Ciel? Eu tô com dozinha, porque eu não vou estar no casamento deles, mas eu desejo assim, ó, de coração, toda alegria no matrimônio de vocês. Nós vamos estar daqui torcendo. Beijo. O Zé Luiz perguntando como ficou a situação do para-brisa. Zé Luiz, eu pesquisei muito, falei com muita gente, fomos em 3 empresas, eles olhavam, falavam que não tinha jeito. E a cola, sempre que eu lia, era coisa para 2 centímetros, 3 centímetros trincado. E eu acho que há uns 10 dias, mais ou menos, eu vi um vídeo de um brasileiro, que ele até dá curso, e ele testou, nesse vídeo, ele comparou o injetor de cola profissional que ele usa e o injetor de plástico que vem na colinha. E ele fez o conserto, 2 consertos lá, um com cada aparelho, e falou, tá aprovado, o de plástico funciona. E viu um vídeo que ele fez o trincado longo, como o nosso. Aí eu animei, comprei a cola e coloquei a cola no final do trincado e fiz em vários locais. E está resolvendo o problema. O trincado não está movimentando mais. Então nós estamos com isso, a gente tranquilo. Vamos e continuar. Depois da notícia também, que o Pedro e a Bruna nos falaram que eles foram aconselhados a não trocar o para-brisa, foram trincar na Costa Rica, foram até o Alasca, voltaram e na volta trocaram aqui nos Estados Unidos. Então acho que na volta a gente troca no México. Oi, boa tarde, casal Robson. Muito bom, gente. A Pri. Tem mais perguntinhas, eu acho. Luiz. O Luiz já deu um alô aqui. Já deu alô. Já veio rapidinho e voltou. Nosso ninho. A Lívia colocou. Agora o nosso ninho que está vazio. Debrinha e Marquinho querendo estender cada vez mais a viagem. Então, a gente agora, né, nós estamos querendo que os nossos meninos venham, né? Quem sabe eles vêm e a gente pode ficar mais um tempinho por aqui. Ai, ai. Aqui, gente, hoje nós participamos de uma missa linda, celebração, o padre
conhece as equipes de Nossa Senhora, a gente ficou super feliz, que é o movimento que eu e o Marquinho participamos. E aí no final a gente pediu, ele nos deu a bênção, né, para continuar essa viagem que ainda é longa. Até aqui a gente já viajou 22 mil quilômetros e a gente sabe o tanto que a gente está sendo abençoado, porque assim, praticamente não aconteceu nada, né? Tudo tranquilo, alguns perrengues que são pequenos, como eu já falei, né? Mas numa quantidade de quilômetros e de dias que a gente viajou, isso é nada. Então a gente sabe que a gente é muito abençoado e a gente agradece imensamente a Deus e a vocês que estão aqui conosco. A Juju falou que já vem os netos. A hora que tiver neto eu tenho que voltar, né, gente? Aí não dá para ficar. Inspiração. Porque não estaciona? Porque não estaciona naqueles locais apropriados para motorhome. Às vezes o lugar para motorhome fica muito longe, muito distante. E tem mais, não é só isso não. Anteontem a gente estava olhando um camping para ficar e era $50 a diária. Então, além de ser longe dos lugares que a gente quer circular, é bastante carinho. Então, se a gente começar a colocar isso na ponta do lápis, isso faz uma diferença no final do mês. Pesa. Aqui nos Estados Unidos, para quem ganha em dólar não é caro, não, mas para quem ganha real para gastar em dólar, aí é muito caro, porque um camp barato aqui é 20, 30 dólares. E esse campo que a gente estava olhando era justamente pela dificuldade de conseguir a água. Então pensamos, aí tinha um local, mas já estava fechado também, que cobrava 20 dólares para descartar os detritos e abastecimento de água. Então... esse é um problema. E outra coisa, normalmente as pessoas, os que ficam em camping, é porque dependem não só da água, mas depende de energia. E o nosso motorhome, ele foi construído visando isso. Nós somos independentes de energia, porque nós autônomos, né, bem? De energia, E a água, né? E a água que a gente tem essa limitação. Mas o nosso ar-condicionado é 12 volts, funciona com as nossas baterias, que a gente trocou agora para melhorar essa capacidade energética nossa. Então, a gente não depende A única dependência nossa nesse momento é a água, né? Então, não justifica muito a gente pagar um camping, porque a gente não vai usar a energia deles, seria só a água. Então, a gente tem tentado conseguir as águas, ou em parques públicos, que a gente já conseguiu uma vez, hoje o Luiz nos doou, e assim a gente vai. Claro que, no momento que a gente precisar, nós vamos para um camping, sem dúvida, né? Mas a gente vai tentar não ir, porque né, não tem muito sentido. É uma economia, né? É porque os motorhomes daqui, eles são construídos para usar energia nos campos. Aqui eles só ficam em campo. Principalmente porque são muito grandes. Os trailers aqui, tamanho de uma carreta. Então, não pode estacionar em qualquer lugar. É diferente. Então, eles precisam do local específico. E aí, para conectar o esgoto, né, conectar a água, que não tem muita água suficiente. E aí, eles tomam banho igual tomam em casa mesmo, né, com muita água. E precisa de energia. Uma coisa que eu quero falar em relação ao descarte. Por exemplo, o nosso sistema de vaso sanitário é porta-pote. Então, o que a gente faz? A gente tira a parte de baixo dele e descarta nos banheiros químicos que tem. Então, a gente não precisa da dump. A dump é um lugar de descartar para quem tem o sistema de caixa, que a água cinza. A água negra. Água negra. A água do vaso chama água negra. Aí ela cinza cai, é a do banheiro e tal. Aí ela cai no reservatório. Porque aí é caro, mas como os motorhome e os trailers aqui são muito grandes, a caixa de detrito deles é muito grande. Então, às vezes, fica 100, 150 litros de água suja. Então, eles pagarem aí 15, 20 dólares para descartar essa água, tudo bem, agora a nossa é pouquinho. Então, assim, uma coisa que quem estiver pensando em ter motorhome tem que prestar atenção é na capacidade energética. Por exemplo, tem motorhome que tem micro-ondas,
geladeira, cafeteira, máquina de lavar roupa, não sei o que, televisão e aquela parafernália. E aí tem lá uma placa solar, né, Bem? Uma placa e uma bateria, ou duas baterias pequenas. Gente, isso não dá, entendeu? Então, na hora de montar o motorhome ou de comprar, isso é uma coisa que precisa ser observada. E é nisso que eu estou falando. Se precisar de informação, conversa com a gente que a gente pode orientar alguma coisa. Agora, se for ficar só em campo, aí tudo bem, tudo beleza. Bem. Né? Paulinho, bola 7. Obrigado, Paulinho, dando os parabéns. Obrigada. Adorando compartilhar com vocês, advogada Patrícia. Aqui, agora que eles estão na estrada, ainda querem voltar. Então, agora que nós já estamos na estrada, querem voltar em março de 2026? Acho que não. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a gente planeja conhecer a América Central, porque a gente só passou rápido. E a gente está vendo que no desenrolar das coisas aqui, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente pretende fazer e nós desejamos, porque a gente precisa aproveitar esse tempo aqui. A travessia do Canal do Panamá, ela é muito cara. Então, tudo que nós tivermos vontade de fazer por aqui, a gente tem que fazer para aproveitar o que nós gastamos lá. Então, talvez a gente estenda, sim, 2026, mas serão as cenas dos próximos capítulos, a gente vai vivendo, vamos vendo, e aí a gente vai falando para vocês. Zé Luiz, planejamento e prevenção orçamentária, e principalmente muito companheirismo e amor. Esses são os elementos essenciais para tudo dar certo. É isso mesmo, porque viver... Porque a Débora não vai brigar comigo, porque senão eu ponho ela para dormir fora do motorhome, né? Então, e no frio não é legal, né? Então ela fica sempre boazinha comigo. E a nossa cama é só 1,30 m, viu, gente? Largura, então não pode brigar muito, não. Pode brigar Rita, pouco. Trem de vó, falou que para falar que logo eles vão estar juntos. Sim, tem outra coisa, né? Então, de Vancouver para frente, nós vamos ter companhias. A minha cunhada querida Rita e a minha irmã Leia vão nos encontrar em Vancouver e a gente vai fazer o percurso junto até o Alasca. Isso é maravilhoso, a gente vai ficar apertadinho, mas nós não importamos com isso, porque a gente acha que o que nós vamos viver é muito maior do que um pouquinho de desconforto que talvez possa acontecer no motorhome, que é pequenininho. Coração nosso é grande, então tudo certo. Quem quiser vir, pode vir. Adriano, prazer em conhecer vocês. Ai, que bom, obrigada. Obrigado, Adriano. Zé Luiz e Marquinhos tá até mais bonitinho. Eu ainda vou ficar mais bonita ainda, viu, gente? E nós tivemos, enquanto a gente estava em Orlando, nós tivemos a visita da minha irmã também, da Leia, com os meninos. Foi ótimo também os dias que a gente esteve junto lá. Bom demais. O Bruno Ensimar, o Marquinhos é para poucos. O Flávio Fiorentino. Nosso amigo Flávio. Flávio, obrigado. Fez uma viagem de motorhome também nos Estados Unidos, né? Muito bom. Nossa equipe, coração, saudade de todo mundo. Eu vi que a Lu tá aí, a Lu Ferri. Parabéns, era essa aventura cheia de aprendizado. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Podem perguntar, curiosidade. Quando a gente não tinha motorhome, eu ficava louca para saber das coisas. Então, assim, podem perguntar, viu, gente? A gente não tem receio de... Cadê? Adorando curtir a viagem. Eu quero falar para vocês o seguinte, eu comecei a falar e cortei, fui falar outra coisa. Eu não domino essa arte das mídias sociais. Como eu falei, eu estou tendo que me desdobrar. Eu não estou conseguindo fazer meus vídeos do YouTube, não estou. A gente tem muito material gravado, mas eu não consigo fazer edição de uma forma legal para apresentar. E acaba que eu sou um pouquinho exigente e eu não fico querendo colocar qualquer coisa. Então, eu peço desculpas, porque eu sei que a gente precisava implementar o YouTube, mas eu, de verdade, não estou conseguindo. Então, o que a gente está conseguindo é aqui no Instagram, colocar alguma coisa, fazer algum Reels, e é o que a gente está conseguindo. Mas material a gente tem de sobra para fazer vídeos lindos e postar no YouTube. Vamos ver se eu consigo
em algum momento fazer isso. Até tem um seguidor nosso que perguntou sobre a nossa entrada nos Estados Unidos. Eu falei para ele, não, eu vou fazer apresentar um vídeo que a gente vai falar de tudo isso. E eu não consegui editar, então peço perdão, desculpas aí, porque realmente é uma limitação. Eu não sabia nada de mídias sociais, eu não tinha Instagram, e agora a gente está tendo que se virar nos 30 para mostrar um pouquinho, né, do que a gente está vivendo aqui. Então, só falando um pouquinho, se esse seguidor estiver aí, eu não sei se ele está online, mas vai ficar gravada a live e às vezes depois ele vê. A entrada nossa nos Estados Unidos foi super tranquila. Foi uma das mais tranquilas. Mais tranquilas. A única coisa é que a gente que fica tenso pelo aparato policial que existe, então a gente já fica com aquele receio, mas isso é uma coisa nossa, não é deles. E também um pouco por não dominar o inglês. O inglês, né? Também a gente não domina, então a gente fica tenso. Mas eles foram super cordiais. A única coisa é que pediram a chave do nosso carro e a gente não podia entrar no carro. Então isso nos deu assim, foi um impacto. Mas depois disso, a policial que entrou no carro, ela foi super tranquila. Depois lá dentro, na aduana, onde a gente teve que pagar uma taxa lá de $6 para entrar, super e barata, tranquilo. Além de tranquila, é barata, $6. Teve lugar que nós pagamos $12 por pessoa, até mais. No México a gente pagou um horror, foi super caro, o país mais caro do mundo, acho que é o México. Então, mas foi super tranquila a aduana dos Estados Unidos. E então é isso que essa barreira em relação aos Estados Unidos, para mim está sendo muito importante, porque eu tinha meio que um pezinho atrás, eu ficava constrangida, eu tinha um certo medo, e hoje eu estou vendo que não é nada disso. Eu achava que eles não eram cordiais, e hoje eu já vejo totalmente diferente. São cordiais, são respeitosos com os turistas, com a gente que é turista também, claro. E, então, isso, para mim, está sendo muito bom, porque eu tinha meio que essa dúvida em relação às vezes anteriores que nós já tínhamos estado aqui no Brasil. No Brasil, não. Eu pergunto, como fazem com água para beber? Sim. Água para beber é o seguinte, em um local aqui nos Estados Unidos, aqui a gente procura, você digita Primo Water Refill. É uma máquina que você paga 50 cents o galão de água. E o galão é 3,78. Na América Central a gente comprava o galão. Nós temos um galão de 20 litros, né? Então comprava o galão e substituía. Aqui nos Estados Unidos, para comprar o galão é muito caro. Então existem essas máquinas, você paga 50 cents por galão, e a gente localiza rápido. Teve um local aqui que a gente não estava encontrando. Ia no local, a máquina não estava funcionando. Fomos em 2 locais. No segundo local já não tinha mais a máquina. E aí nós até pegamos num parque, no bebedouro. Mas a água, o gostinho não é gostoso. Então, e esse sistema de refil é utilizado pelos moradores. Da estação, a gente vê um monte de gente fazendo isso. O que mais? O melhor bolo. O que falou ali? Que comi. Aqui, ó. Peraí. O melhor bolo que comi foi a Débora que fez no motorhome. Que legal. É o Binho. É o Binho. Binho, que legal. Ficou bom, né? Aquele bolo. E eu já fiz outro depois daquele, Binho. Fiz de fubá. E a gente tinha um fubá no motorhome, eu falei, não, eu vou testar, né? Porque eu não sou muito boa de cozinha, não. E ficou top. Hoje até a Isabela com o Benício comeram do nosso bolo, lá no motorhome. Tava bom. Ainda estão muito longe do Canadá? Olha, depende até onde a gente vai. O roteiro inicial até agora há pouco era a gente subir, entrar no Canadá em Halifax, chegar em Halifax e depois descer. Então daqui a Halifax são 1.200 quilômetros e depois de Halifax até Toronto 1.700 quilômetros. Mas isso tudo ainda não está sedimentado o roteiro que a gente vai fazer. A gente vai fazendo no caminho, viu, gente? Não tem muita previsão, não.
Então, nós vamos daqui, a gente vai a Boston, devemos ficar lá 1 ou 2 dias. De Boston, nós vamos para Portland, que é um lugar muito bonito também. E aí, depois de Portland para frente, a gente vai ver quais são os próximos passos. O Zé Luiz dando a dica para contratar uma pessoa para fazer as edições. Então, Zé Luiz, meu sonho, viu? Porque eu não estou dando conta. É complicado, a gente não está ganhando dinheiro. Então, a hora que estiver ganhando dinheiro, se aumentar mais despesa. Aí nós não damos conta, não. E outra coisa em relação às edições é porque, assim, é realmente o que a gente está vivendo, né? Às vezes uma pessoa para editar, não sei se vai... Não, mas eu acho que esse pessoal é muito artista. E eu dou maior apoio para quem é editor, gente. O trabalho é gigantesco, é desumano o trabalho de editor. Então, eu acho que eles são maravilhosos, porque eles são capazes de compilar um montão de vídeo numa coisinha e fica excelente. Então, Zé Luiz, só por isso que nós ainda não começamos a arrumar alguém, porque realmente a verba não tá grande, não. Ana Silva, um beijão, Ana Silva. Suas postagens estão ótimas, nos faz viajar com vocês. Obrigada. A gente recebe muito esse tipo de comentário e é isso que a gente acaba... não, vamos fazer então, porque tem muita gente curtindo, tem muita gente que está ficando feliz com aquilo que a gente está fazendo. Então, é isso que nos motiva, viu, gente? Porque tem hora que dá vontade de largar a mão. Não da viagem, das edições. A Isabela falou que comeu o bolo. Ah, tá. Uhum. Cada vez mais top nas potagens, estamos curtindo. Ok. E aí, gente... Já estamos aí com 1 hora de... Deixa eu lembrar mais alguma... Gente, tem um coelhinho aqui na nossa frente, você acredita? Coisa mais bonitinha, não dá para virar a câmera. Mesmo. Olha ali, é mesmo, é coelho. Fofo demais. Coelho, esquilinho. Aqui é muito lindo, gente. Esse verde aqui das casas, eu tô encantada com tudo isso, sabe? Essa paz, esse verde, a segurança que tem esse país, realmente é uma coisa que precisa ser registrada e falada. O Éder, estou comendo vocês, tem um projeto em comprado. Ai, que bom. Quem tiver projeto de comprar, fala com a gente. Pode ligar aí no WhatsApp, no Instagram, que a gente tem a maior alegria de partilhar o que a gente sabe. A Sandra lembra, essas caixas de esgoto não dão mau cheiro no motorhome? Não, esses motorhome não, porque fica... no motorhome grande. No motorhome grande não, porque fica bem... vedado, né? Bem fica vedado, bem abaixo, né? E coloca os produtos lá, então não passa. Agora a nossa caixa de gordura tá dando mau cheiro porque eu não tenho... Respiro? Não, o sifão. Mas lá em Toronto eu vou colocar um sifão agora. E outra coisa, o porta-pote, o sistema do porta-pote, ele é muito bom, não gasta tanta água, ok. Mas tem também a questão do mau cheiro, sabe? Então, são as coisas de motorhome que a gente vai aprendendo com o tempo, né, gente? É limitado, é pequenininho. Então, assim, mas é o que eu tenho falado. Esse conforto demais, no nosso motorhome a gente não tem esse conforto enorme, porque ele é pequeno. Tem outros motorhomes, por exemplo, na Sprinter e tudo mais, dá um conforto maior do que o nosso é menor. Mas o que a gente faz, o que a gente vê, o que a gente conhece, supera e muito tudo isso. Então eu falo que quem vai andar de motorhome tem que ter espírito para fazer esse tipo de viagem. Eu sempre gostei, eu e Marquinhos, de acampar e tal. Então, no motorhome para nós, tá excelente, tá top. O Bin lá de Porchester deu um suporte bom pra gente. Chegou lá e logo já chegou outros brasileiros também. Foi ótimo. Me levou na Odozone para ver um cabo lá. E arrumou um outro brasileiro, o Ricardo, para trocar o óleo da minha van, porque eu precisava suspender ela. Eu tinha programado de trocar em Toronto. Que lá o Rodrigo tem macaco, cavalete, né? Que eu tenho que tirar um peito de aço dele, uma proteção embaixo, para poder trocar o óleo. E ele arrumou o Ricardo e o seu Paulo cedeu
a casa dele pra gente fazer a troca de óleo lá. Foi muito bom. Obrigadão, viu, Bia? Gente, tá vendo? São os anjos da gente, da estrada. A gente não tá sozinho. O povo ajuda a gente. Olha que coisa boa. Ah, não. Nossa. Pedro, será Pedro, meu compadre. Será que vamos encontrar em Orlando? Pedro, às vezes é perigoso, viu? Gente, a minha filhadinha Camila me deu uma air fryer lindíssima, verdinha, tudo que eu queria. A gente tá super feliz com ela, viu, Camilinha? Ó, beijo grande. Ai, ai. Preciso um santinho com vocês, seu manto sagrado. Qual o item dentro do motorhome que considera indispensável? E itens de cozinha que mais usa aí? Ah, eu vou falar primeiro da cozinha. Da cozinha, outro dia eu estava falando com uma seguidora que vai ter um motorhome também. Por exemplo, panelas. Às vezes as pessoas pegam aquele jogo de panela dessa grossura assim, ó, a parede. Gente, isso para motorhome não é bom. Muito bonito, né? São lindas, aquelas top, né? Aquelas panelas. Mas no motorhome não funciona. Por quê? Não é que não funciona, demora demais para cozinhar as coisas. Então, as nossas panelas, elas são mais finas, da parede mais fina. O nosso joguinho é um da Tramontina, mas da parede fina, porque rapidinho eu faço a comida. Eu não demoro meia hora, minha comidinha tá pronta, faço arroz, feijão, carne. Então, por quê? Porque realmente a panela é fina e é rápido o processo. Então, essa é uma dica que eu dou para quem tiver intenção de estar no motorhome. O item imprescindível no motorhome, eu não vou falar de um, vou falar de vários, né? A air fryer a gente achou super importante e a gente não tinha, e agora a gente está feliz porque tem. Uma cafeteira, não é que é indispensável, mas uma cafeteira para café expresso, a gente curte porque depois do almoço normalmente a gente gosta de um cafezinho. De manhã eu faço café normal, né, coado. Café brasileiro, até hoje. Eu tenho meus anjos que mandam meus cafezinhos. Então, a gente faz o café e aí a gente usa a cafeteira após o almoço. Então, assim, de itens da cozinha, forno micro-ondas, para nós, é indispensável. Quer dizer, é dispensável. Nós não temos e não faz falta. E ainda mais agora com a air fryer. Então, não sentimos falta disso. Outra coisa que para nós também não faz falta é a máquina de lavar roupa. A gente não tem porque o nosso espaço não comporta, mas para nós a gente acha que é dispensável. Porque as lavadoras de motorhome, elas são pequenas e precisa de muita água, coisa que a gente não tem. Então, do que adianta ter a máquina de lavar se eu não tenho a água disponível na quantidade que seria necessária? Precisa estar num camping para poder lavar roupa. Aí então, você paga caro. É mais caro do que pagar a lavanderia. Aí a gente paga a lavanderia. Então, para nós, a nossa realidade, a máquina de lavar, ela é dispensável, o micro-ondas é dispensável. E os demais itens, né, bem? É o normal mesmo. Fogão, geladeirinha. E é isso. Nós começamos a viagem, para a segunda viagem descartamos um monte de coisa, para a terceira outros tantos, para a quarta, cada vez vai eliminando coisa, porque o espaço é reduzido. Então, assim, a gente tem muita vasilhinha, muita coisa que eu já vou reduzir, mais ainda, não precisa desse tanto de coisa não. O que mais? Suiane, um beijo, Suiane e o Gregor, e a Manu. Tem algum item que quer comprar nos Estados Unidos para agregar na viagem? Bateria. Olha, compramos, né? Compramos as baterias de lítio, né? Foi muito bom. Eu comprei uma bateria de lítio de 280 amperes no Brasil, com garantia de 5 anos, foi mais de R$7.000. Aqui eu comprei duas de 300 amperes, com garantia de 10 anos, por $700. Então compensou muito. Então tem coisas que aqui não tem, é indiscutível, né? Agora uma coisa que talvez a gente ainda compre é um aquecedor a diesel, não sei. Nós temos um elétrico, né, bem? Nós temos um elétrico, não sei como vai funcionar por causa do consumo de bateria, né? Então vamos ver direitinho como é que vai funcionar na hora que apertar o freio. Eu tinha tido uma pergunta, a Mércia tinha feito, em relação à questão da guerra e tal. Por onde nós andamos, a gente não ouviu nada de preocupação nesse sentido.
Hoje nós conversamos aqui com o Luiz, né? E ele disse também que não está tendo muito essa preocupação. O pessoal não conversa muito. Não tem falado muito. Agora, a preocupação porque se o Irã, né, atacar... Se os Estados Unidos entrar de fato na guerra, aí provavelmente acaba virando uma guerra mundial, porque a Rússia já alertou os Estados Unidos para não entrar. Mas então, os Estados Unidos já está na guerra, só que meio calado, né? Ele, por enquanto, ele está mais na defesa do Israel, né? Então, por aqui a gente não tem visto isso, não, nas nossas conversas, e nós estamos conversando mais com brasileiros pela limitação da língua. Agora, a preocupação grande é com essa questão migratória, que a gente tem visto a angústia de muita gente, e isso realmente dói o coração da gente de ver a situação. Mendes, oi Débora, que alegria vê-los. Ai, que bom, gente, muito bom. O Éder, sou de Rio Verde, Goiás. Ai, que bom. Muito bom, Éder. Legal. E aí... A Mércia falou para colocar bicarbonato de sódio na borda e jogar água fervendo. Isso no quê? Na pia, né? Na caixa de gordura. Boa dica, Mércia. Essa eu não sabia, não. Vou fazer. Vamos fazer. Saudade. A Mércia, o melhor é ver o verdadeiro lado da história. Interessante. Então, gente, eu acho que... mandando um beijo. Obrigada. Sandra. E o Globo Esporte? Gente, o Globo Esporte tem dado maior suporte para nós. São nossos brothers. E com certeza, né, de Goiânia. Goiás. Eles estão dando bastante atenção para a gente, cobertura, nos ajudaram bastante na questão do nosso para-brisa, né? Muita gente tentou nos ajudar, isso foi muito bom, a gente ficou super feliz. E a gente vê que a gente não está sozinho, né? Então isso também não tem preço. Então, a gente provavelmente deve ter, né, outras edições. A gente manda material e eles editam e fazem super bonitinho, que eu adoro. E é isso aí. E, gente, segue a gente, compartilha, manda nos seus grupos. A gente está precisando aumentar esse número de seguidores, né? Nós queríamos chegar no Alasca, né? Já com 3.000 ou mais seguidores, nós estamos com 2.500. No YouTube, né? No YouTube. No YouTube, gente, ajuda. Eu já não sei editar. A gente começa a monetizar. Porque aí, se começar a monetizar, nós vamos sortear até um carro de presente para os seguidores nossos, viu, gente? Ajuda a gente aí, viu? Pode... E outra, a minha promessa está de pé. Como eu não trouxe vara de pescar, lá no Alasca eu vou tomar salmão da boca de urso, viu? Ainda bem que eu não gosto de salmão, gente. Aliás, eu não gosto de peixe nenhum. Mas, então a gente conta com vocês, com a torcida, com as orações, que são sempre necessárias para a nossa vida, para a nossa viagem. E eu acho que é por isso que a gente chegou tão longe, né? Estamos tão longe e a gente agradece demais todo esse apoio, todo esse carinho que a gente recebe. E a gente vai tentando aqui, vamos tentando fazer o nosso melhor e contamos com vocês. Dá uma força lá no YouTube, gente. Dá uma força. Entra lá, só tem 250 inscritos. Com esse número eu não consigo nada. Então ajuda a gente lá, tá bom? Acho que nós vamos encerrando, gente, né? Vamos encerrar. Obrigada a todos. E fazemos outras lives depois, viu? Vamos fazendo e pode nos perguntando, que a gente vai respondendo. Tá? Um beijo para todo mundo. Beijo Fica com Deus, que Deus abençoe vocês. E que quem tem esse sonho, realize e conta conosco que nós vamos ajudar. Tá bom? Valeu, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Como que desliga?